Então, boa tarde. Hoje é a nossa segunda aula da disciplina de Física Computacional e vamos diretamente passar ao professor Giovanni, que vai dar continuidade aí à introdução a Python. Giovanni, você pode assumir aí a aula, tá? Eu vou acompanhar, vou estar por aqui o tempo todo, se precisar de mim, tá? Vou estar olhando a sua aula. Vamos lá? Pode compartilhar sua tela e dar início à sua aula. Tá, então ontem a gente falou sobre como instalar o ambiente, o Anaconda, com o gerenciador de pacote e as coisas. A gente baixou a ideia Spider. Eu vi que tem... Peraí. Tem alguém que não estava ontem, né? Eu. Você tá com... Você conseguiu instalar o Spider lá no notebook ou ainda não? Eu ainda não vi a aula, vou ver à noite. Tá bom, ó, se você tiver com um browser aí, você pode... Eu vou passar o link aqui. Você pode fazer pelo browser aí hoje, sem... Aí você instala depois o... Peraí. Acho que você tá com o Teams aí, né, aberto no computador, né? Sim. Você pode ir aí no grupo de Física Computacional, tem uma aba escrita Jupyter no final, que vai abrir o... Oi? Acabei de entrar aqui, tá certo, entrei. Tá, aí ele vai abrir o Jupyter Lab. Hoje a gente vai ver essa aula 2 aí, que é das variáveis e tal, talvez de funções também. Aí você pode clicar 2 vezes aí no variáveis para abrir o slide e você vai poder programar aí direto aí mesmo pelo... Tá conseguindo ver minha tela aí? Sim. Então aí você vai poder programar aqui direto mesmo nesse consolezinho aqui. Você pode apertar aqui nesse play para rodar o código. Ou você pode apertar Shift Enter quando tiver selecionado a caixinha, que ele roda o código também. Tá, vamos começar então. Hoje a gente vai ver as variáveis básicas, né, de Python. Então, uma variável, em termos mais gerais, é um valor que é carregado na memória do computador. E a gente geralmente atribui um rótulo para essa variável, para salvar ela na memória, para depois, mais para frente no código, a gente poder chamar ela, utilizar da forma que a gente quiser. Então vamos lá, para a gente escrever uma variável x no console. Console que eu vou falar aqui é aí o ambiente de programação que vocês estão, tá? No caso do Jupyter é essa parte aqui, onde tem um fundo cinza. Então a gente pode aqui, ó, escrever uma variável, por exemplo, x igual a 50. Isso aqui é uma variável inteira, tá? A gente vai falar sobre os tipos de variáveis. E aí quando a gente rodar esse código, você vai ver que não aparece nada, porque quando a gente define uma variável, a gente só está salvando o valor dela na memória. Então está salvo ali, agora x igual a 50, e a gente pode utilizar depois isso. Por exemplo, a gente pode escrever aqui, sei lá, x mais 20. E aí ele printa aqui para a gente o 70. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Daniel, você está no Spider aí, né? Exatamente isso que eu ia perguntar. Eu estou no Spider aqui, já abri o programa. Eu vou executar esses comandos direto pelo Spider? Sim, vai abrir um editor de texto aí. Abriu? Abriu. Vê se você consegue, na hora que você digitar, você pode apertar Shift Enter para rodar, ou você pode clicar no playzinho verde que tem lá em cima, na parte de cima. Tá, Deixa eu eu abrir o coloquei. Spider aqui. Eu fiz o teste aqui, né? X igual a 50 e x mais 20. E Só aí que ele eu dei enter aqui, ele não me deu o igual que nem no seu. tem que ser Shift Enter. Shift junto com Enter.
Aqui, ó. Aí ele vai aparecer na lateral ali. Deixa eu escrever aqui. Apareceu Hansel, né? Isso. Caramba, pior que não apareceu mesmo. É porque aqui eu esqueci que aqui no Spider ele não printa direto. Então a gente tem que usar o comando print, tá? Que eu vou falar já sobre o comando print, mas coloca aí print, e aí abre parênteses, entre os parênteses você põe x mais 20. Ok. Aí ele vai printar o 70. Apareceu aí? Peraí que eu digito devagar. Aí dá o tal do Shift Enter, né? Agora É. foi. Tá, isso aí, essa diferença é porque o Spider é uma ideia que já não, acho que não tem uma ferramenta chamada IPython, que é um negócio que ele já, se aperta para rodar o código, ele já roda ali, não, você não precisa printar, né? Aqui no Jupyter já tem isso, mas como eu disse, o Jupyter e o Spider são ferramentas diferentes para propósitos diferentes e, bom, eu vou, sempre que eu colocar aqui alguma coisa, você pode apertar para printar aí, tá? Todo o código que você escreveu, põe o print e executa, é isso? Isso. Tá, eu vou passar aqui, a gente vai ver mais sobre essa função print. Você conseguiu aí? Peraí. Jaine? Tô tentando aqui também. Você conseguiu, você conseguiu abrir o notebook? O, o slide? Aqui, aham, sim. Você conseguiu Aí, abrir essa tela aqui? é, onde tá aquela frase em cinza, né? Uhum. Sua tela aqui tá parecida com a minha? Ó. Tá. Aí eu coloco. Aí você clica aqui na onde tá esse texto aqui, ó. Tá vendo? Hum, Você pode apagar e digitar seu código aí mesmo. Você pode pôr tipo x igual a 50. E aí você aperta Shift Enter, que não vai printar nada, né? Porque a gente não fez nenhuma operação. Mas coloca na primeira linha, por exemplo, x igual a 50 e na segunda, x mais 20. Aí ele deve printar o 70 aqui embaixo para você, se você apertar Shift Enter. Giovanni, Oi. é que eu passei dos 40, tô ficando velho, e minha vista com o tempo vai só diminuindo. Tem como você aumentar essa fonte, por Tem, favor? calma aí. Eu tava... Cara, pior que essa fonte do código aqui, eu não... Daquele jeito que tá, eu acho que ficou bom, né? Sei lá. É, do jeito que estava antes, tá melhor. Aí. Sim? É. Tem como você usar dessa forma? Sim, eu ia usar, eu tava só mostrando como que fica lá no Jupyter Lab, se você não Ah, tá. colocar para executar o slide. Tudo bem. Vamos lá. Você conseguiu aí colocar o... isso, x mais 20, x igual a 80. Eu coloquei. Você colocou x igual a 80 e colocou x mais 20? Isso. É Então para printou aparecer. aí 100. Aí como é que tem que aparecer alguma coisa em cima? Aí você, enquanto você ainda está aqui ó, na caixa selecionada, você aperta Shift Enter mesmo no teclado. Aí ele vai executar o código já. E vai aparecer um texto aqui ó, com o resultado. Se você quiser compartilhar a tela também, acho que fica mais fácil de ajudar. Peraí. Tá aparecendo? Tá. Tá aqui. Aí agora eu faço o quê?
Isso mesmo. Agora você aperta, você pode clicar ali em cima, tá vendo aquele triângulozinho lá na barra mais em cima, do lado da prancheta ali. Peraí, deixa Sobe um. eu colocar meu óculos. Isso aqui? Isso. Tá, aí você pode apaga essa parte aí, printear. Deixa só o X, as duas primeiras linhas. Isso, agora aperta de novo. Aí pronto, aí ele printou o resultado para você ali que é 100. A gente vai fazendo aqui e aí você pode ir escrevendo aí mesmo, apagando o que tiver, escrever. Aí você pode clicar ali no triângulo ou apertar um Shift Enter para compilar o código e mostrar o resultado ali, né? Nesse caso é 100. Entendi. Tá. Então, uma coisa importante é que é preciso cuidado nisso aí, porque o Python ele diferencia letras minúsculas de maiúsculas. Então, se a gente definir aqui, ó, como exemplo, a gente definir um A Você não minúsculo está igual a compartilhando 500, a tela. não? Não. Agora sim. Tá. Então, é preciso cuidado, né? Porque o Python vai diferenciar aí as letras minúsculas de maiúsculas. Então, se você definir uma variável com uma letra minúscula, ela vai ser diferente de uma variável definida com a letra maiúscula. Então, aqui eu coloquei esse exemplo, ó, vocês podem apagar tudo que tiver escrito aí no editor e digitar isso aqui, ó. Coloca um A minúsculo igual a 500, um A maiúsculo igual a 20, e se a gente usar o comando print aqui, ó, para printar uma dessas variáveis, tipo o A minúsculo, uma dessas variáveis, né? Ele vai printar o 500, que é o A minúsculo. Se a gente trocar aqui por A maiúsculo, ele já printa o 20. Então, essas variáveis são variáveis diferentes mesmo. Aqui nesse comando print, ele é um comando bem básico de escrever, tá? Tem um comando write lá que a gente vai falar mais para frente, tem mais opção de customização e tal. Mas por enquanto a gente vai usar esse comando print para printar aí valores ou texto e tal. E é só digitar print mesmo. E você pode printar mais de uma variável ao mesmo tempo, né? Você pode printar aqui o Azão, por exemplo, vírgula, o A minúsculo. Aí ele vai printar aí uma depois da outra. Ele vai printar o 20, que é o Azão primeiro. Depois ele vai printar aí o Azinho, que é 500. A gente também pode fazer operações dentro da função print, tá? A gente pode colocar aqui, ó, Azão mais Azinho dentro do print. Ele vai fazer a soma dos dois. Vai printar aí 520 pra gente. Vocês conseguiram aí definir as duas variáveis? Eu defini as duas ao mesmo tempo aqui. Eu não tinha falado disso, mas dá para definir as duas ao mesmo tempo também. Você pode separar elas por vírgula, né? Colocar aqui, por exemplo, Azinho, vírgula, Azão. Aí você põe primeiro valor, né? Seria tipo, 50, 100. E aí, nesse caso, você está definindo uma tupla, né? Que a gente vai falar mais para frente sobre esse tipo de variável aí. Que é basicamente um grupo de variáveis definidas junto. Tá, mas conseguiu printar então, né, as variáveis? Conseguiram escrever as duas? Você não está me ouvindo? Peraí. Eu consegui colocar as duas. Peraí que eu só estou tentando executar aqui. Você tinha feito uma sintaxe diferente do que eu pensei. Eu tinha feito assim inicialmente. Então ele não tá somando. Eu coloquei assim, ó, linha 1.
A, A igual, sem espaço, né? 20,80. E aí embaixo eu coloquei XX. Devia ter Como colocado que é? X igual a. Se você quiser compartilhar a tela aí para facilitar para a Tá, gente. vou compartilhar. Desculpa. Aí você fecha a sua, né? E eu abro aqui. Exibir tela. Você tá vendo minha tela? Uhum. Tá, tá vendo aqui? Eu defini A, A igual a 20,80. Aí eu dei Uhum. aqui um X igual. Aí o que que eu acho que eu tinha colocado errado? Aqui tem que colocar que é. Qual que é esse código mesmo para aparecer a soma? Então, essa segunda linha aí do X, na verdade, ela é desnecessária agora, porque você tá definindo as duas variáveis na primeira ali, né, que é o Azinho e o Azão, e você tá printando só elas, a não ser que você queira definir outra variável X e fazer alguma coisa com ela também. Tenta rodar assim. Tá. Apareceu ali no canto direito, né? 20,80. Uhum. E aí você pode fazer operações também dentro do print aí, né? Você pode somar, diminuir e tal. Mas a gente vai falar agora sobre as operações. Tá. Agora descompartilha, né? Uhum. Para você. Então, ó, uma variável pode ser basicamente de três tipos. Uma string, que é um texto só, né? Qualquer texto que você quiser escrever e guardar como uma variável por algum motivo. As strings são escritas sempre entre aspas, aspas simples, né? Ou aspas duplas. Tem as variáveis numéricas, tá? Que é um número com uma precisão que pode ser especificada. Esse tipo de variável possui basicamente três subtipos. Pode ser um inteiro, que a gente conhece como int. Pode ser também um real, que a gente conhece como float. Ou um número complexo, que é conhecido como complex. Terceiro tipo de variável são as booleanas, que elas podem ter basicamente só dois valores, ou verdadeiro ou falso. E elas servem, como a gente vai ver mais para frente, para utilizar em condicionais ou esse tipo de coisa. Então vamos lá. Ó. É uma string, tá? String é um texto e é sempre escrito entre aspas simples ou aspas duplas. Vocês podem aí definir uma variável, vou colocar só uma aqui para melhor. Podem definir aí, escreve B igual. Pode apagar tudo que está escrito até agora, tá? Sempre tem que apagar, né? Ele não. Tem um Aham, código se para não. apagar isso? Oi? Tem um código para apagar o console rapidinho? Você pode apertar Ctrl A e apertar Delete, ou o Backspace. Quando você estiver no editor de texto, você aperta Ctrl A que ele seleciona tudo. Beleza. Então, ó, vocês podem definir aí uma variável que é um texto, né? Vou escrever aqui B. B igual. Aí coloquei aqui com aspas duplas dessa vez, né? Entre aspas duplas, eu escrevi um texto aqui. Esse também é um texto. E aí posso printar esse texto com o comando printb. Definam aí, escrevam. Conseguiram aí? Pera aí que meu deu erro, mas eu acho que eu já sei o que que é. Foi. Conseguiu printar o texto? Consegui. Apareceu exatamente o texto sem aparecer mais nada. Isso. Você colocou entre aspas duplas ou aspas simples? Aspas simples. Tem uma diferença entre aspas duplas ou simples?
Não, não tem. O importante é que esteja ou entre aspas simples ou aspas duplas. Se você tentar definir um texto sem as aspas, nenhumas aspas, aí ele não vai entender o que está falando. Entendi. Conseguiu aí, Jaine? Tô fazendo agora. Você disse que tem que colocar aspas, né? Isso. Então a gente coloca aqui, ó, B igual, aí abre aspas, põe seu texto e fecha aspas. Pronto, deu certo. Conseguiu printar? Sim. Beleza. Então sempre vai ter que estar aí ó, as strings sempre entre aspas para poder funcionar. Aqui eu coloquei um exemplo, né, de uma string mal definida, mal declarada. Eu coloquei uma variável A qualquer, igual, aí eu escrevi um texto e não coloquei nenhuma aspas, né, e coloquei para printar. Se você tentar fazer isso, ele vai te dar um erro, vai falar que a sintaxe é inválida, que ele não entendeu o que você quis dizer. Mas se a gente colocar aqui uma aspas, aí ele já printa normalmente já o texto. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Se Tá, eu colocar, se Oi. eu colocar uma sequência numérica dentro das aspas, ele vai entender a sequência numérica como se fosse um texto, é isso? Isso, exatamente. Você Tá. colocar um número aqui, ó, ele vai printar como um texto. A gente vai ver a função type, que vai ajudar a descobrir que tipo de variável que é que a gente definiu. E se você colocar entre aspas um número, o Python vai entender como se fosse um texto. Ele não vai entender Uma como um número. Vai ser uma variável, mas vai ser uma variável de texto. Entendi, ele não vai fazer conta com isso aí. Isso, vai ter umas funções aí que dá para manipular assim, mas a gente vai ver isso mais para frente. Tá. Tá, ó. Agora vão as variáveis numéricas. Variáveis numéricas, né, como a gente falou, pode ser de 3 tipos, basicamente. E a gente vai ver uma por uma. Tá, antes disso, a gente vai falar um pouco sobre precisão, né? Quando a gente escreve um número, o computador armazena ou processa em binário, ou seja, ele passa o número para a base 2. Os números que a gente escreve, quando a gente escreve, por exemplo, 125, a gente está escrevendo em base 10, que é a base decimal que a gente usa. Isso se chama base 10 porque a gente pode escrever o número em termos de somas de expoentes de base 10. Por exemplo, aqui, ó, 125 você pode escrever como 100 mais 20 mais 5. Ou você pode escrever também como 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 a 1, mais 5 vezes 10 a 0. Quando a gente passa para binário, o computador vai escrever assim, ó. Esse aqui é o 125 em base 2, em binário ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Ele vai ficar uma sequência de 1 e 0, porque só existe 1 e 0 no sistema binário. Isso significa que a gente pode passar esse número aqui, ó, em binário para 125 de novo, fazendo o seguinte, ó, a gente pega o primeiro número aqui, 1. Não, vamos começar por trás, né? A gente pega o primeiro número aqui, 1. 1 vezes 2 elevado a 0. Você vê que aqui a gente tinha colocado 5 vezes 10 elevado a 0, né? Aqui a gente vai colocar 2 porque é... Isso aqui é só uma explicação para a gente poder entrar no negócio de precisão, tá? Não precisa preocupar muito com isso aqui, não. O segundo número aqui é 0. Então vai ser mais 0 vezes 2 elevado a 1. O terceiro número é 1. Então vai ser mais 1 vezes 2 elevado a 2. Por aí vai. Até o resto, se você fizer toda essa conta aqui na calculadora, vai dar 125. E o que acontece é que cada um desses números, 1 e 0, eles são considerados um bit. Então esse aqui é um bit, esse outro número aqui é outro bit. Então, quando você define uma variável numérica, o computador vai armazenar uma sequência em binário, uma sequência de 1 e 0, e cada 1 e cada 0 vai ser um bit. E aí a gente pode escrever, por exemplo, um número inteiro
com uma precisão de 32 bits. 32 bits seria tipo o número de bits máximo que vai ser utilizado para armazenar o seu número inteiro, né? Então, por exemplo, se você pegar 32 bits, que é... Eu acho que o Daniel falou que o computador dele é 64 bits, né? O meu é. Isso. Então, como o seu computador é 64 bits, o maior número que pode ser escrito como um inteiro do jeito pleno, né? Sem juntar dois inteiros para representar um único número, seria isso aqui, que a gente vai ver depois, mas só mostrando que é um número enorme. Mas um computador de 32 bits vai ter uma diferença. Um computador de 32 bits vai conseguir gravar só 32 1 ou zeros por variável. E o número máximo que você pode, se você fizer esse mesmo processo aqui em cima, para passar esses 31 números 1 seguidos, que é o número maior que pode ser em 32 bits, porque um dos bits, né, são 32, aqui só tem 31 uns, mas é porque um desses bits é guardado para representar o sinal do número, se ele é positivo ou negativo. Então, se você colocar 31 números 1 seguidos, passar para a base 10, você vai ver que é esse número aqui inteiro, né? Que é 2 bilhões, 147 milhões e alguma coisa. E é exatamente o que mostra lá na documentação do Python, né? Que ele vai conseguir só até esse número aí. Guardar até esse número como um único inteiro. Tá, no sistema de 64 bits, passar isso aqui rápido, porque não é muito relevante. Mas se você printar aqui, ó, você vai ver que é bem maior o número. E aí eu queria que vocês fizessem uma coisa aí também, ó. Esse comando aqui, ó, sys.maxsize, vai mostrar o tamanho maior que uma variável inteira pode ser no seu computador. Então, por exemplo, primeiro você vai ter que escrever aqui import sys, depois print sys.maxsize, que ele vai mostrar aí o valor que tem como maior. Mas isso aí na verdade, isso aí é detalhe, né? Não precisa focar muito nisso agora, não. Mas eu falei disso aí para a gente falar disso aqui, ó. O Python, ele vai entender os números reais que você escrever automaticamente como uma precisão dupla, como um número de 64 bits. Então, por exemplo, se você fizer a divisão 2 dividido por 3, ele vai escrever aí, provavelmente, né? Ele vai escrever em 64 bits, vai escrever isso daqui. Escrever 0,6666 com esse tanto de casas decimais. Mais para frente, a gente vai ver umas ferramentas, uns pacotes tipo NumPy, que permitem definir números com uma precisão menor ou mais específica. Por exemplo, se você usar 32 bits para fazer a mesma conta, 2 dividido por 3, ele vai truncar, ou melhor, ele vai aproximar o número, porque não tem memória suficiente para guardar o resto. Então, o número fica assim. Um número de 16 bits, por outro lado, é um número que fica já assim, né? Já tem bem pouca precisão e ele já corta bastante das casas decimais. Isso é importante porque às vezes a gente vai precisar de um número de precisão dupla, né? O Python já vai fazer isso automaticamente quando a gente definir um real. Mas às vezes você pode não precisar de um número com uma precisão tão grande. Às vezes um número de 16 bits, dependendo do que você estiver fazendo, já é suficiente. Então, para conservar a memória, para otimizar seu programa, ao invés de definir ele como um 64 bits, você pode definir ele como 16. E a gente vai ver isso aí mais para frente, como faz isso. Tá, o terceiro, quer dizer, o segundo tipo, né, de variável numérica é um inteiro, que também é conhecido como int. Tá? A gente já fez aí, né, como que define um inteiro. Coloquei aqui inteiro, a gente tinha colocado x, né, x igual a 50, printa x. Note que esse nome da variável que vem do lado esquerdo do sinal de igual, você pode colocar o que você quiser. Você pode colocar aqui, sei lá, variável igual a 50, depois printar variável. Tá? Então, o inteiro, ele já... É só você colocar mesmo os dígitos do número, ele já compreende como inteiro.
Tá, aqui agora o float, para definir um float, já tem várias maneiras de fazer isso. Tá, um real float pode ser escrito de várias maneiras. Por exemplo, o número 50 pode ser escrito como 50.0. Coloquem aí para printar 50.0 e 50. Vou colocar aqui, ó, print. Pode colocar dentro do print mesmo, sem definir a variável, se quiser. Você vai ver que aqui ele já está tratando como um real, porque a gente colocou esse ponto aqui. Se você colocar como um inteiro, se você tirar os pontos, né, colocar só 50, aí ele vai printar como um número inteiro já. Então, existe essa diferença, essa diferenciação entre números reais, números inteiros, números complexos, na hora que a gente for definir os nossos números aqui, né, as nossas variáveis. E o 50, por exemplo, a gente pode escrever um número real 50 como 50 pontos, só ponto, sem o zero no final. Ele também vai entender como, olha lá, ele já vai printar como 50.0. Ele já está entendendo que é um real de precisão dupla. Ou se você prefere escrever na forma exponencial, você pode escrever, por exemplo, 5e1, que aí seria 5 vezes, esse vezes 10 aqui seria o papel do e. E o 1 é o número que está elevado ali, o 10. Então, se a gente colocar aqui, ó, 5e1, printar, ele já printa 50. Né? No caso do Spider, a gente vai ter que colocar aqui o print. Então, ele já printa 50. Se eu colocar aqui elevado a, quer dizer, 10 elevado a 3, né? Ou seja, 5e3, aí ele já vai printar aí como 5.000. Então, essas são maneiras variadas de se escrever um real aí no Python. Todos eles são reais de precisão dupla. Então, é isso aí. Alguém tem alguma pergunta sobre os reais? Reais não, eu executei o comando aqui, deu certinho, tranquilo. Tudo Tá. tranquilo também. Número complexo. Número complexo tem também várias maneiras de escrever. Eu vou colocar duas aqui, né? Tem esse jeito aqui. Se a gente quer escrever, por exemplo, um número complexo Z, que tem uma parte real igual a A e uma parte imaginária igual a B, a gente pode escrever ele no Python como A mais BJ. Nesse caso, o J é o nosso I, né? A unidade imaginária lá, quando a gente vê números complexos, o J vai representar a unidade imaginária. Então, se você quer escrever, por exemplo, colocar aqui, ó, print, sei lá, vou colocar, que número que eu tinha colocado aqui? 50 menos 3J, para escrever esse número aqui, ó. 50 menos um número complexo com parte real 50 e com parte imaginária menos 3. Se a gente põe aqui, ó, 50 menos 3J, ele já printa para a gente aqui um número complexo, tá? Existem outras formas de fazer isso. Note que outra coisa é que aqui você está definindo a parte imaginária, se a gente escreve assim, ó, 3J, a gente está definindo a parte imaginária como um inteiro, porque 3 é um inteiro. Na real, ele vai entender como um float, mas se você quiser escrever explicitamente, opa, você pode colocar o ponto, né, que a gente utilizou lá, ou usar, sei lá, o método lá do E, né, 5E elevado a 5 vezes 10 elevado a 1, 3 vezes 10 elevado a 1, por aí vai. Outra forma de escrever um número complexo é usando o comando complex. Isso aqui é basicamente você escreve complex, do jeito que está aqui, tá? E aí você coloca aí a parte real vem primeiro, então a parte real seria 50, né? E aqui seria menos 3. Opa, menos 3. Que vai dar aí a mesma coisa, né? Se a gente printar um depois o outro, ele dá o mesmo número porque é a mesma coisa.
Vocês conseguiram aí definir um número complexo? Estou fazendo o segundo comando aqui. Giovanni, Oi. o legal disso é que você pode atribuir a qualquer outra variável, né? Por exemplo, eu posso chamar uma função fx igual a complexo 50 menos 3, né? E ele já Pode. entende automaticamente, né, esse f como sendo complexo. Isso. Assim você fala, né? Isso. Aí você pode printar o F depois, mais para frente no seu código. E ele vai printar ali o número complexo. Então, nesse contexto de número complexo, a unidade imaginária no Python vai ser J, tá? O i também ele entende como complexo, Giovanni? Se eu colocar f igual a 50 menos 3i, Não sei, deixa eu ver aqui. Eu acho que não. Não, ele não entende, não. tem que ser j, né? Tem que ser J. E outra coisa, acho que... Opa. Você não pode fazer operações com esse J. Ele já assume, tipo, o número que vem seguido do J É a parte tá imaginária. multiplicando o J. Isso, ele já assume que é a parte imaginária. Então, se a gente tentar aqui, por exemplo, escrever, sei lá, 50 menos 3 vezes J, né, que o asterisco é o símbolo de vezes, como a gente vai ver. Aí ele já vai dar um erro, não vai entender o que a gente quis dizer. Conseguiram aí? O meu foi tranquilo. Ia até perguntar esse negócio do J aí, mas o professor perguntou, então já entendi. Você pode usar o complex também, embora eu não recomendo usar complex, porque a gente vai ver mais para frente, o NumPy tem as próprias funções, essas funções tipo complex, int, float, que é funções para converter uma variável em um real ou inteiro em complexo. O NumPy tem as próprias dela e é mais adequado a gente usar elas, porque a gente vai estar usando esses pacotes. Então, eu recomendo definir assim já, né? Coloca tipo 50 menos 3J, ou seja lá quais forem os números que você estiver escrevendo aí. Tá, no meu caso aqui no Spider eu tenho que dar o print, né? Do print. Isso, tem que dar o print. Tá. Beleza. Tá, e o terceiro tipo são as variáveis booleanas, né? Que vem da lógica booleana. E é basicamente, no fim, tipo, num computador vai ser armazenado como 1 ou como um 0, mas elas são escritas como verdadeiro ou falso, né? Que seria true, que é o verdadeiro, e false, que é o falso. Isso aí vai servir quando a gente for lidar com condicionais. Vou colocar aqui, ó. Coloquem aí, define um f como false. Note que aqui, quando a gente for escrever false ou true, a primeira letra tem que ser maiúscula. Se a gente tentar escrever isso aqui com letra minúscula, o Python não vai entender. Ele não vai. Você vê que nem fica verde, né? Nem a sintaxe nem é reconhecida. Então, quando for escrever false ou true, é sempre com letra maiúscula primeiro. Então a gente pode escrever aqui, ó, f igual a false, print f. E aí ele escreve aqui o valor da variável f, que é uma booleana de valor falso, né? Conseguiu aí definir? Vou definir aqui. Só da F falso, né? Uhum. Aí dá print F. Aí apareceu. Certo. Conseguiu aí, Jaine? O meu deu erro, mas agora que eu fui ver coloquei a letra minúscula diferente, aí não vai. Isso, exatamente. Se a gente tentar colocar aqui com letra minúscula, ele não vai reconhecer. Como eu ia falar nesse slide agora. Então, ó, o true e o false precisam estar com as iniciais maiúsculas para serem reconhecidas pelo Python. Se a gente tentar fazer assim, ó, com a letra minúscula e rodar, ele vai dar um erro de sintaxe para a gente, vai falar que, na verdade, que
ele vai achar que esse false que a gente escreveu com letra minúscula é uma outra variável, a gente está tentando passar o valor de false para f. Mas, na real, o que a gente estava tentando fazer era só fazer isso aqui, né? Então, é importante essa parte de... Opa, foi mal. É importante aí essa parte de letra maiúscula e minúscula no Python, né? Que ele vai diferenciar. Ô, Giovanni, Oi. só uma dúvida rapidinha, nem precisa voltar, que não é nem referente a isso aí. Você falou que o Python ele reconhece a precisão dupla direto, né? Aham. Tá, né, só tô perguntando isso porque no Fortran tinha que dar aquele comando lá, Double Precision, aqui não precisa dar. Não. Aqui, ó, se a gente... Deixa eu ver aqui. Eu esqueci de colocar um código de exemplo aqui para isso, mas... não tem, mas eu vou pôr aqui. Se a gente colocar aqui, ó, print 2 dividido por 3, 2/3, né, que seria a divisão de 2 por 3, ele já vai printar aqui pra gente como várias casas decimais. Isso aqui não mostra, tá, que é dupla precisão, mas a gente vai ver mais pra frente. Como eu falei, tipo, no Python não tem, pelo menos eu não conheço uma forma de definir um número que não seja dupla precisão, um float que não seja dupla precisão, Tá, sem usar um negócio externo. tá. Tá, listas e tuplas. Listas são só um monte de variáveis juntas numa lista mesmo, né, basicamente. Tuplas são bem parecidas, só que as tuplas têm algumas diferenças principais entre as listas e as tuplas, é que as tuplas elas não mudam, você não pode mudar elas ao longo do seu código. E, portanto, elas são menos exigentes com sua memória, né? Só que aí você tem esse lado que você não pode modificar. Você também vai ver que existem mais funções para manipular listas do que tuplas. Então, dependendo do que for aí, vale a pena usar uma tupla ou uma lista, dependendo do contexto. Vamos lá, ó, uma lista. São agrupamentos de objetos no Python. Os objetos são escritos entre colchetes e separados por vírgulas. Por exemplo, podemos criar uma lista com números de strings e até misturar as duas. Mano, peraí. Tá, ó, vamos definir aqui primeiro, ó, vou começar o código aqui. Vamos definir aqui uma lista chamada inteiros. Escreve aí, inteiros igual. Aí a gente abre colchetes. Põe aqui 1,2, 3, até 4, por exemplo. Aí a gente pode printar já essa lista. Para ver como que o Python vai... Deixa eu tirar aquilo ali para não confundir. Aí o Python já vai printar nesse formato aqui pra gente. Ó. Vai abrir um colchete, você vai escrever 1, 2, 3 e 4. Vocês conseguiram aí printar a lista? Giovanni, Oi. essa lista também ela pode ser conhecida como um vetor, né? Sim, Aí sim. o que é um vetor? É uma matriz do tipo linha, né? Ou do tipo Isso. coluna. Não sei se o Python pode transformar isso em matriz coluna também, ou é só linha que ele opera. Eu acho que quem vai lidar com isso aí mais vai ser o pacote do NumPy, né? Que vai ajudar a Tá. definir. Mas eu até coloquei aqui, eu vou falar depois sobre a indexação, né? Que você pode fazer uma lista não só de números, você pode fazer lista com texto, pode fazer uma lista que tem elementos que são textos e números. Você pode modificar as duas. Mas enfim, vocês conseguiram aí escrever? Consegui sim. Sim. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos adicionar outra lista. Vou chamar de cores. Vai ser uma lista de texto agora. Em vez de armazenar números, a gente vai armazenar texto.
Então, como a gente já falou, os textos são as strings, né? E elas têm que estar entre aspas. Então, vou colocar aqui, vou pôr a primeira cor, sei lá, azul, vírgula. Segunda cor, vermelho. E a terceira cor, rosa, por exemplo. Então, aí a gente pode printar aqui já, ó, essa lista. Você vê que ele vai printar para a gente aqui, ó, os textos que a gente escreveu. Aqui eu coloquei cores, coloquei essas cores, mas pode ser de qualquer texto e você pode nomear essa variável de qualquer jeito. Você também pode definir listas que têm números e textos, por exemplo. Vou modificar aquela inicial lá, né, que a gente fez, inteiros. 1, 2, e no terceiro eu vou colocar, opa, por uma cor, vou pôr azul. E a gente pede para ele printar essa lista, que a gente chamou de inteiros, né? E ele vai printar aqui. Você vai ver que o primeiro elemento é um inteiro, o segundo elemento é um inteiro, e o terceiro já é uma string. Peraí, Tá, a gente, só perdi aqui para dar. Você deu print, aí deu inteiros, vírgula cores. Apareceu os dois? como assim? É isso mesmo. É que você colocou inteiros e colocou cores, né? Aí eu dei print aqui, inteiros, vírgula cores. Aí apareceu já aqui para mim o grupo dos números inteiros e Tá. eu queria que os Você três. fala, você printou as duas listas. É, Dá para fazer isso também, ó. Você vê que a gente definiu lá inteiros, 1, 2, 3, 4. As cores azul, vermelho, rosa. Como a gente já viu, a gente pode usar o comando print para printar mais de uma variável ao mesmo tempo. Então a gente faria igual o Daniel falou, escreve print inteiros, vírgula, cores. E aí ele vai escrever as duas listas, uma depois da outra. Aqui você põe primeiro, ele escreve primeiro. Então a primeira é inteiros, 1, 2, 3, 4. A segunda aí são as cores, né? O que a gente colocou aqui, eu coloquei azul, vermelho, rosa, os textos. Então você pode printar as listas desse jeito também. tranquilo. Tá, deixa eu ver esse aqui. Tá, outra coisa. Acho que eu vou fazer nesse aqui mesmo, para ficar mais fácil. Vamos ficar aqui com a... Vou apagar esse print, né? Vocês definiram as duas listas? Sim. Agora vamos pedir, por exemplo, para printar aqui só um elemento, não todos os elementos, só um elemento da lista cores. Então, como que a gente faz isso? A gente pode pôr aqui, ó, cores, abre colchetes e coloca 1, por exemplo. Você vai ver que ele vai printar o vermelho. Isso é porque a indexação do Python começa no 0, não no 1. Como a gente ia ver aqui, ó. Se a gente coloca aqui, ó, cores 2, no caso do Spider, né? Você põe print cores 2, ele vai printar o rosa. Só que o rosa, você está vendo que é o terceiro elemento aqui, não é o segundo, certo? Na nossa lista. Então, isso acontece porque o primeiro elemento é o que tem índice 0. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui, ó, cores 0, vírgula. Vou printar agora outro elemento. Cores 1, vírgula. Cores 2. Opa. Aí você vê que o cores 0, né, o índice 0, é o azul, que é o que a gente definiu como o primeiro. O vermelho, ele printou aqui como segundo, é o elemento de número 1. E o rosa é o elemento de número 2. Tá, pera aí. Eu coloquei aqui print cores 1 e não foi, dá erro. O que apareceu? Apareceu tuple object is not callable. Opa, tem como você compartilhar a tela aí? Sim, sim. Tá vendo aí? Tô.
Então, isso aí é porque você utilizou parênteses ao invés do colchete. Quando a gente usa o parênteses, a gente está definindo uma tupla e não uma lista. A tupla você não pode modificar ela nem iterar sobre ela. Então, o certo aí seria você pegar o cores ali, ó, em vez de colocar entre parênteses, coloca colchetes. E aqui embaixo também muda ou não precisa? Aí embaixo muda também. É cores, aí abre o colchetes, escreve 1. É apagar um desses parênteses aí, que tem um parêntese sobrando. Aí. Foi. Tranquilo. Deixa eu descompartilhar, né? Então, olhando aqui, né? Você pode ver aqui que ele printou o valor. Se eu colocar aqui print, cores 2. Pode ver que ele printou o valor rosa e não vermelho. Isso porque aqui eu construí essa igualdade aqui para tentar representar um pouco, né? Desse lado direito aqui a gente tem a nossa lista de cores. Então aqui abre colchetes. O primeiro é o azul, separado por vírgula. Vem o segundo, que é o vermelho. Aí vírgula de novo, vem o terceiro, que é o rosa. Só que, por exemplo, o azul, ele vai ter o índice 0. Vai ser cores 0. O vermelho, ele vai ter... Opa. O vermelho, ele vai ter o cores 1, né, que vai ser o índice 1. Ele vai ter o índice igual a 1. E o rosa vai ter o índice igual a 2, que é o último. E por aí vai. Então começa sempre do zero, tá? Quando a gente for fazer uma interação em alguma coisa. Tuplas. Bom, tuplas é isso aí que você tinha feito aí. Você escreve, né, os inteiros entre... Por exemplo, você pode fazer uma tupla de inteiros ou de reais também. A única diferença na hora de definir para a lista é que a tupla vai ser entre parênteses e a lista vai ser entre colchetes. E aí você pode fazer isso aqui, né? Definir e printar do mesmo jeito. Como eu falei lá, a diferença básica é que a tupla é imutável, você não pode mudar ela ao longo do seu código. E, e as tuplas também ocupam menos memória, né? Então elas são mais leves, para se dizer. Quando você fala mudar, é que esse inteiros igual, ele vai ter que ficar sendo exatamente isso o resto do código todo. Isso. É isso que eu até ia perguntar isso, porque quando a gente digitou aquele primeiro comando ali, eu tentei substituir, coloquei x igual a 50, depois coloquei x igual a 80. E ele não substituiu a variável, né? Porque eu estava montando essa lista aí. Ele. Então, a tupla ela é imutável mesmo. E ela é feita assim porque é uma alternativa, né, à lista para ocupar menos memória, porque aí se você guarda um objeto no computador qual você não pode modificar, iterar ela, acaba custando menos na memória, né? Claro, Para isso que vai servir. claro, entendi. Tá, a função type. A função type é uma função que, né, você digita aqui type, abre parênteses, é igual print, só que no lugar do print você vai escrever type. No caso do Spider, eu acho que você vai ter que colocar print também, para printar o resultado do type, né? Mas o que a função type faz é te devolver que tipo de variável você colocou dentro dela. Por exemplo, vou pôr aqui, ó, print type 50. Olha lá, ele mostrou pra gente que é uma variável da classe inteiro, 50. Se eu colocar um ponto aqui, ó, depois do 50 e rodar, ele já muda, ele vai falar que é uma variável da classe float, que é uma variável real.
É um ponto flutuante na memória que chamam. Se eu colocar aqui 50 mais 3J, eu ia falar que é uma variável da classe complexa. Que a gente viu lá como que faz, né, as variáveis complexas. E uma coisa que alguém tinha falado aí, que é sobre colocar um número entre aspas, né? Se você colocar aqui, ó, em vez de 50, colocar, abrir aspas, colocar 50 e fechar aspas, ele vai te devolver a classe do objeto como se fosse uma string, como se fosse um texto. Ah, Significa que ele vai entender como um texto esse 50, não como um número. tranquilo. E aí essa função type aqui, só para, não sei se vocês quiserem certificar aí, ou tá escrevendo alguma variável e quer ver. Eu fiz os 50 pontos, ele acusou como float. Então, quando você põe o ponto já no final do inteiro, ele já acusa como float também. Se colocar 50.0, ele também vai acusar como float, ele vai entender tudo como um float. Que a gente tinha visto aqui, né? Tem várias formas de definir o float. Você pode colocar 50.0 ou só 50 ponto, ou da forma exponencial. Acho que tem outras formas também, mas não vale a pena ver agora. Mas é isso aí que você falou. Tranquilo. Então, eu coloquei aqui, né? Note que porque o 50 acima está entre aspas, ele é interpretado como uma string e não como um inteiro. Operações aritméticas. Tá. Assim como lá na matemática, né, a gente faz operações entre os números, aqui no Python a gente vai poder fazer também. E tem algumas operações básicas que já vem com o Python. Depois a gente vai ver lá com o NumPy que para fazer operações mais tem uns comandos mais simples dentro do pacote NumPy para fazer umas operações mais complicadas, tipo, sei lá, fazer um produto de matrizes ou calcular a transposta de uma matriz, tal, mas por enquanto a gente vai lidar só com números aqui. Opa. Pô, mano, por que ficou assim? Calma aí. Tá. Então, ó, uma soma entre dois números A e B. A gente pode escrever aí. Deixa eu até adicionar um aqui para rapidinho, só para ficar mais fácil aqui. Tá, então, por exemplo, se a gente tem dois números, vou definir aqui A igual a. Coloca o número aí que vocês quiserem, eu vou pôr aqui, sei lá, 2 e B igual a 3. Então agora está gravado na memória o valor de A e B, 2 e 3. Agora a gente vai fazer uma operação aí entre eles. Vou colocar aqui para fazer o print, né? Para escrever na tela o resultado. Vou colocar, por exemplo, A mais B. E aí ele vai dar para a gente aqui o 5. Então a soma entre dois números, seja eles inteiros ou reais, inteiros, reais ou complexos, vai ser feita dessa forma aí. A gente só coloca um número mais o outro. Pronto. Note que se você somar um float, ou seja, um real, com um inteiro, o Python vai transformar o resultado num real, não no inteiro. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 2.0, 2.0 mais 3, ele vai dar 5.0 o resultado. Se eu colocar A igual a 2 só, ele vai dar só como 5 o resultado, que é 2 mais 3. Como os dois são inteiros, então o resultado vai ser um inteiro, ele já coloca automaticamente como um inteiro para a gente. Tá, tem outras operações também. Por exemplo, a gente pode fazer um número menos o outro. Colocar A menos B. Vai dar menos 1, né? 2 menos 3, menos 1. Então, isso aqui são operações triviais, né? Tem a multiplicação, a gente vai fazer com asterisco. Então, coloco aqui A asterisco B, que ele vai fazer A vezes B.
Façam aí essas 3 operações. Eu fiz aqui, deu certinho. Deu? Tranquilo. Você fez aí, Jane? Sim. Tudo certo por enquanto. Tá. Divisão. A gente pode fazer a divisão com uma barra, né? A barra normal. 2/3, ou no caso A barra B, né? Em algumas linguagens de programação existe um problema basicamente, né? Que é se você fazer uma divisão entre 2 inteiros, ele te devolve o resto da divisão e não ele não transforma para real automaticamente. Em vez de te devolver o resultado, ele te devolve só o resto da divisão, né? Aqui no Python não tem isso. Se você fizer uma divisão entre 2 inteiros, ele já vai passar direto para R$1 e vai te dar o resultado como R$1 de precisão dupla. Então não precisa se preocupar com isso aí. Agora a gente pode fazer outras divisões também. Giovanni, Oi. você escreveu A barra B. Inverte a barra, vamos ver se ele aceita. Acho que não aceita não, hein? Não, né? Tá bom. É porque no MATLAB, quando você inverte a barra, ele entende que você está dividindo B por A. E dessa forma como está, ele entende que é A por B. Só Não, essa acho dúvida que que eu queria comparar com o MATLAB. Então, ele só aceita um tipo de barra, né? Que é a barra da divisão. Tudo bem. a gente vai ver, tem outros comandos que envolvem barra também. Outras operações, né, entre números que envolvem barra, tipo barra dupla, que vai ver que ele vai te devolver aí o inteiro mais próximo, né? Ele vai truncar, na verdade, o resultado para um inteiro, né? Se você colocar aqui, ó, A barra B, ele te dá 0,666. Se você truncar esse 0,666 para o inteiro não mais próximo, mas o menor para baixo, ele vai te dar 0, né? Então, se você colocar aqui barra barra, a gente vai ver esse comando aí, ele já te devolve isso. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, sei lá, 3 barra 2, 3 dividido por 2 é 1,5. Como ele vai truncar, ele vai devolver para a gente o 1. Então, é uma facilidade que tem aí também, que a gente vai ver aqui. Tá, exponencial. Para fazer exponencial é só colocar um asterisco aí duplo, né? Eu coloco aqui A elevado a B, igual tá aqui, né? E aí vai dar isso aqui. Vai dar 8, né? Que seria 2 elevado ao cubo. Então, dessa forma, a gente faz o comando aqui básico de exponenciação. Bom, aqui eu coloquei uns exemplos, né? Tenho colocado aqui. Por exemplo, se eu colocar 5 mais 2, devolve 7. Pá, pá. Aqui do lado esquerdo da igualdade eu coloquei o comando. Do lado direito o resultado, né? Isso aí é o que a gente já fez lá, mas eu coloquei um exemplo mais um de cada aqui, só para ver como é que fica. Tá, e tem isso aqui, né? Existem algumas operações que facilitam algumas coisas para a gente. Por exemplo, se a gente está fazendo uma divisão, e aí você tem aqui, sei lá, o dividendo, né, que é 17 dividido por 2, né? O divisor é 2, você fica com o quociente 8 e o resto 1, se você não quiser escrever aí as casas decimais, né? Existe um comando no Python para te devolver já o resto da operação, que é basicamente colocar um símbolo de porcentagem entre os números. Então, por exemplo, 17 porcentagem 2, ele nos devolve 1, né? Que é o resto. Se você escrever aqui, vou escrever aqui só para a gente ver. Tá, então, embaixo aqui eu printei o resultado da divisão mesmo, 17 sobre 2. Isso vai dar 8,5.
e em cima o resto da divisão, né? Sem ser o resultado, que é 1. Tem Também algum tem jeito dele dar o resultado inteiro e o resto? o inteiro mais o resto. Por exemplo, na divisão ali em cima é 8 mais, o quociente é 8 mais o resto 1. No caso aí, ou ele deu o resto somente, ou ele deu a divisão 8,5. Tem um jeito dele dar, por exemplo, escrever 8 mais resto 1, por exemplo? Cara, eu não conheço nenhum comando embutido para fazer isso, mas você pode fazer, tipo, o que a gente estava fazendo lá, né? Se você quer printar, por exemplo, você quer o quociente, né? Isso, E mais o resto. mais o Tá resto. fazendo. Então a gente pode colocar aqui, acho que se a gente colocar o 17 barra 2, ele vai pegar 8,5, né? Só que ele vai truncar, vai virar 8. Aí você põe o vírgula e põe o 17 porcentagem 2. Aí ele te devolve o 8 e o 1, por exemplo. Se você quiser, mas eu não conheço nenhum comando intrínseco que faça isso. Não, tranquilo. Vocês conseguiram usar aí o operador de resto de divisão? Sim. Beleza. Tá, aqui é a outra parte, né? Se a gente quiser truncar o resultado da divisão entre 7 e 2, ou seja, aproximar para um inteiro mais baixo, podemos usar o operador barra, que a gente falou lá. E aqui eu fiz um exemplo, né, para printar os três, né? O valor da divisão dá 8,5, o valor truncado dá 8 e o resto dá 1. Isso aí pode ser feito com qualquer número. Acho que de resto mesmo vai ter que ser número inteiro, né? Mas tem essas três operadores aí para facilitar a nossa vida na hora de. Que a gente vai usar bastante esse. Bastante não, mas a gente vai usar esse resto de divisão aqui para fazer algumas coisas quando a gente for escrever os programas. E aí vai ser útil saber isso aqui. Tá, operadores de comparação. Podemos usar ali alguns operadores que tem no Python, né? Alguns operadores intrínsecos ou já vem embutidos no Python, para a gente comparar variáveis. Não necessariamente números, eu vou dar um exemplo aqui com números. Por exemplo, a gente quer saber se, sei lá, 200 é maior que 75. Aí a gente pode usar aqui, ó, no caso do Spider aqui, a gente põe um print 200 maior 75. Se a gente rodar o código, ele vai devolver aqui um true, né? Vai devolver uma variável booleana que a gente viu lá que tem o true e o false, o verdadeiro ou falso. Então ele está falando que isso que a gente colocou aqui, 200 maior que 75, é verdadeiro. Se eu inverter aqui, ó, usar o sinal de menos ou de menor, tipo 200 menor que 75 e rodar, ele vai devolver falso para a gente, que ele já vai fazer essa análise e ver que o que a gente colocou aqui não é verdade, né? Tentem aí usar esse operador de maior ou menor. Isso aí serve para mim comparar uma equação com outra também, ou é só para números simples? Como assim comparar uma equação? Ah, por exemplo, eu pego uma equação e eu quero saber se ela é igual a uma outra equação. Isso acontece muito em cálculo, por exemplo. Eu chego numa resposta de um exercício, mas o livro está com outra resposta. Eu quero saber se minha resposta é igual à do livro. Eu jogo isso aí e ele me fala se uma equação é igual a outra ou só para coisa simples. Tá, entendi. Você fala, tipo, ver se tem alguma forma de reescrever uma equação para ver se é equivalente à outra. Exato. Cara, eu não conheço. Tipo, a gente pode construir, tipo, funções, né, com listas e tal, como a gente vai ver lá no NumPy, matriz, vetores, e comparar vetores, matrizes inteiras. Então, se você conseguir escrever a sua equação aí em termos de arranjos, né, de vetores, como a gente chama, no, no, no Python, no Fortran e tal, aí talvez você possa fazer isso aí para ver se é equivalente ou não, mas eu, tipo, só escrever uma equação aqui e ver se vai, eu acho que não vai não, mas
Existem outras ferramentas que não são Python, né? Tem tipo, acho que o Wolfram, né? Ele reescreve de formas variadas uma equação, você põe lá, mas então se você conseguir escrever, porque tipo o computador ele só vai conseguir entender mesmo números, entendeu? Quando a gente define uma função aqui em forma de lista, é uma sequência de números. Pode ser dois vetores, sei lá, um que representa o eixo x, o outro o eixo y. Então vai ser sempre números. Então você pode até tentar comparar essas matrizes, esses vetores, vai dar para fazer isso, Isso seria um mas no programa, geral, assim, cara. Teria que criar um programa para fazer isso. eu acho que sim. Eu não sei, eu vou dar uma olhada. Talvez no NumPy tenha alguma coisa para fazer essa comparação assim de forma direta, né, entre. Mas óbvio que você vai precisar escrever de qualquer jeito Não, sua eu entendi equação, sua né? lógica. Eu entendi sua lógica. O computador só vai comparar os números. Eu vou ter que pegar essas equações e montar alguma coisa que transforme a equação num número para ele poder comparar com o outro. Isso, isso. Entendi. Tá. Então aqui tem aí uns, né, a gente viu ali que o resultado é verdadeiro, 200 é maior que 75, óbvio. Então a gente pode usar a mesma lógica com outros operadores, né? Então tem aqui alguns operadores. Tem o operador de maior, que é só o sinal de maior, né? Menor, tem o menor igual, que no Python vai ser assim, ó, você vai colocar um sinal de menor, depois um sinal de igual. Tem o maior igual, que vai ser um sinal de maior, depois um igual. Opa, ô cara. Então vai ter aqui o maior igual, que vai ser, você pode colocar aí o número que você quiser, A, maior, depois o símbolo de igual e B. Mandar printar o resultado, ele vai te falar se é verdadeiro ou não, se A é maior ou igual que B. Tem o diferente, se você quiser descobrir se A é diferente de B, você vai colocar aí o a exclamação, depois um igual e o B. E aí ele vai te resultar. E quando você estiver fazendo a comparação, né? Se você quiser saber se uma coisa é igual a outra, um número é igual a outro, ou uma string, a gente vai ver que dá para fazer esse tipo de comparação com string também, com texto. Se você quiser saber se a variável A é igual a B, a gente vai usar dois iguais, tá? Porque quando a gente usa um igual só, ele está assumindo que a gente está dando. Se a gente colocar A igual a B no Python, ele está assumindo que a gente está chamando a variável A do valor B. Então, se B for igual a 10, ele só vai salvar A igual a 10. Quando a gente põe dois iguais, aí ele vai fazer uma comparação entre A e B para ver se é igual ou não. Maravilha. Então, coloquei uns exemplos aqui. Eu vou deixar isso. Então, aqui, né? Tudo. Só coloquei aqui. Não precisa fazer tudo isso, não, mas coloquei aqui o print, né? Escrevi primeiro para printar o texto, que é 200, que é o comando que eu entrei, né? 200 maior 75. Coloquei para printar aí logo em seguida o resultado, né? Para ver se 200 é maior que 75. Não. Você vê que 200 maior que 75 é verdadeiro. 125 maior ou igual, ou seja, um sinal de maior depois sinal de igual, 75 é verdadeiro, porque 125 é maior, 75. Se eu colocar 75 menor que 75 vai dar falso, porque eles são iguais. Se eu colocar 75 menor ou igual a 75, ele vai assumir como verdadeiro. E apesar de 75 não ser menor que 75, né? Eles são iguais. Então não satisfaz o igual, mas não satisfaz o menor, mas satisfaz o igual. Então ele assume como verdadeiro. 75 igual 75 com a comparação, né, que é dois sinais de igual, igual, é verdadeiro, e 75 é igual a 75. E 225 diferente de 22, que é verdadeiro também. Vamos colocar aqui para usar. Vocês chegaram a testar aí os operadores? Ainda não, né? Vamos colocar aqui.
Coloca aí, vamos testar o sinal de menor ou igual. Coloca print, coloca um número, menor ou igual, põe outro número. E aí você roda e vê se é verdadeiro ou falso. Só para a gente fixar bem essa parte. Conseguiram, hein? Tô tentando aqui, peraí. Consegui. Beleza. Conseguiu aí, Jaine? Colocando. Pronto, deu certo. Beleza, outras operações aí, como a gente viu, né? Tem o diferente, a gente vê se é diferente ou não. Tal. O igual, lembra, sempre que for fazer comparação para ver se algo é igual ao outro não é só um igual, são dois seguidos. Se a gente colocar aqui só um, ó, ele vai falar que deu um erro, né? Porque ele está entendendo que a gente está tentando colocar 452 igual a 125. Está tentando atribuir o valor de 125 a 452. E a gente não pode atribuir um valor a um inteiro, tem que ser uma variável. Então, é sempre dois iguais, tá? Algumas comparações também podem ser feitas com variáveis não numéricas. Por exemplo, escrevi aqui M igual um texto, né, uma string maçã, B igual a uma string banana, e aí a gente faz o teste aqui, né? Vou colocar para printar, né? Vamos colocar M igual. Se a gente está perguntando se maçã, se a variável M é igual a B, ou seja, se o texto maçã é igual ao texto banana. E ele vai printar falso aqui pra gente. Que não é. Outras comparações que a gente pode fazer também é ver se maçã, se o texto maçã é igual ao texto maçã. Isso é, a gente vai ver que ele devolve como verdadeiro. O segundo ele devolve como falso, porque a gente perguntou se banana é igual a maçã. E o terceiro a gente perguntou se maçã é diferente de banana. E ele devolve como verdadeiro também. Então, esse tipo de comparação, algumas delas podem ser feitas entre textos também, não precisa ser necessariamente números. Muito legal. Tá, agora vamos ver aqui parte de funções. Quanto tempo que tem aí? Parece que mais 10 minutos de aula, né? Giovanni, Oi. quanto que você tem ainda para falar sobre o assunto de hoje? Cara, funções é uma parte importante, né? Eu ia tentar fazer uma coisa mais detalhada aí depois, uns exercícios. Eu Tá. acho que Você prefere terminar a aula agora ou quer continuar? a gente podia tirar dúvida agora, na próxima aula a gente começa com funções já, que a gente vai aprender a definir funções para utilizar. E a Ótimo. gente já faz uns exemplos. Função é uma parte muito importante. Seria bom que você começasse na aula de quarta-feira que vem, né? Desde o início até o final. Usar umas 2 horas de aula só sobre função. Uhum. Beleza. Então aí, alguém tem alguma dúvida? Cara, você deu uma aula aí, acho que é a primeira vez que eu tenho uma aula assim que eu consegui entender o conteúdo todinho, cara. Bem isso mesmo.
Muito bem. Eu também gostei muito da aula, viu, Giovanni? Parabéns. Valeu aí. Bom, então, deixa eu ver aqui. Tem o que a gente viu, né, os conteúdos. Só recapitulando aí, a gente viu as variáveis básicas, que é uma string e uma variável numérica, pode ser de 3 tipos, né? Inteiro, real, complexo. Viu o verdadeiro ou falso, que são as booleanas. A gente viu o princípio aí de listas tuplas. Vimos uma das funções que já vem no Python, né, que é a função type, para ver o tipo de uma variável. As operações aritméticas básicas e os operadores de comparação. Esse caderno aqui vai estar nesse link aí. Tá aí no Teams, na verdade, né? Também tá lá no grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem entrar aqui, ó, vai estar desse jeito. É só vocês podem modificar o código aqui à vontade para testar alguma coisa. E é isso aí, então, eu acho. Beleza? Tranquilo, obrigada. Muito obrigado. Valeu, Giovanni. Obrigado pela aula, muito boa. Então a gente fica por aqui.